Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Motoristas clandestinos oferecem corridas fora dos aplicativos de transporte no maior aeroporto do país. Além do risco à segurança do passageiro, a concorrência entre taxistas e clandestinos tem gerado brigas frequentes em Guarulhos. Uma briga generalizada. Mais de 20 pessoas trocam socos e chutes. A confusão aconteceu aqui na área externa de embarque e desembarque de passageiros do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Foi o resultado de uma tensão que cresce há anos entre taxistas e motoristas clandestinos. Houve o quê? Uma panela de pressão. Aquilo foi revoltando os profissionais que são capacitados para fazer aquele serviço. Os taxistas legalizados têm direito de oferecer o serviço no aeroporto. Os clandestinos se passam por motoristas de aplicativo. Eles descem do carro e tentam captar passageiros que chegam de viagem. As discussões entre os taxistas e os clandestinos são frequentes. Mete a mão aí! Mete a mão na cara dele! Além de congestionar o trânsito local, os clandestinos põem em risco a segurança dos passageiros. Diversos casos de coação já foram registrados. O motorista combina um valor e, quando chega ao destino, cobra mais e ainda ameaça a pessoa. Este jovem, que mora na Inglaterra, veio visitar a família e conta o que aconteceu. Uma corrida que ia dar 20, ele me cobrou R$200. Quando eu cheguei ali no local, que eu vi que eu fui lesado, que eu estava tomando um golpe, que eu caí na real. Muito medo, sente que vai acontecer alguma coisa ruim contigo, que ele vai fazer alguma maldade contigo. A administração do aeroporto faz anúncios sonoros sobre os riscos do transporte clandestino. O presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo diz que é um risco qualquer corrida que não seja registrada. O táxi tem o seu número. Se acontecer algum problema dentro do veículo, ele pode denunciar por intermédio da placa e do número. Na questão do motorista de aplicativo, as empresas já disponibilizam total suporte para que o passageiro possa fazer algum tipo de reclamação. Já nos clandestinos, ele vai reclamar para quem? A Prefeitura de Guarulhos afirmou que faz fiscalizações de combate ao transporte clandestino de passageiros no aeroporto. 5 suspeitos de participar de um esquema de fraudes contra aposentados foram presos no Rio de Janeiro. Os criminosos faziam empréstimos consignados em nome das vítimas. Um cabo da Polícia Militar é apontado como o principal suspeito de chefiar o esquema. Gustavo de Oliveira Piau foi preso na operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público. Ainda foram cumpridos outros 4 mandados de prisão. Todos são suspeitos de integrar uma organização criminosa com 5 escritórios em 3 cidades da Baixada Fluminense e até um sistema de telemarketing. Os aposentados eram os principais alvos da quadrilha. Segundo as investigações, os criminosos ligavam para as vítimas, afirmando que elas teriam um saldo do FGTS a receber. Elas eram atraídas a um dos escritórios da quadrilha, onde repassavam dados e fotos. As informações eram utilizadas para a realização de empréstimos consignados sem que soubessem. As vítimas só conseguiam saber que havia caído no golpe após dias, quando viu o extrato e viu que tinha caído um alto valor na conta e que eles não receberam. De acordo com a denúncia do Ministério Público, em um ano, a quadrilha faturou R$640 mil. Não conseguimos contato com a defesa do PM preso. A Corregedoria da Corporação abriu um inquérito para investigar o militar. A gente tem, até o momento, 17 vítimas identificadas. A gente espera que, com a deflagração da operação de hoje, novas vítimas compareçam aqui na 52DP ou no Ministério Público para revelar outros fatos. Veja agora outras notícias desta sexta-feira. Presidente Lula diz que leilão do arroz foi anulado por fraude de uma empresa. Policiais penais alertam para risco de rebelião em Presídio Paulista, onde está a ONI Lessa. Estado americano aprova lei que protege crianças das redes sociais. Caminhão-tanque explode e causa estragos em bairro do Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, elevador superlotado despenca e fere 9 pessoas.
Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Quadrilhas especializadas no roubo e furto de veículos têm atacado motoristas autônomos que fazem entregas de produtos adquiridos pela internet. Câmeras de segurança registraram a chegada dos criminosos por volta das 5 da manhã em Guarulhos, na Grande São Paulo. 3 homens forçam a abertura das portas do veículo com cuidado para não fazer barulho. Eles aproveitam o fato da rua ser uma ladeira e descem com o caminhão ainda desligado. A partida é dada apenas na esquina e eles fogem. Foi na hora de levar o filho para a escola que o Robinson descobriu que havia perdido a principal fonte de renda para sustentar a família, o caminhão que usava para fazer entregas de uma plataforma online. Olha, os dias que eu fiquei trabalhando, que é os dias que eu vou receber, é o que vai sustentar a gente por alguns dias. Aí por diante, se eu não achar o caminhão, tem que trabalhar em alguma outra coisa, para poder dar continuidade aí no dia a dia. A família registrou o boletim de ocorrência, mas até agora o caminhão, que não tinha seguro, não foi encontrado e nenhum suspeito preso. Não sabe como vamos pagar o aluguel, não sabe como que vamos pagar o convênio do Arthur, que ele é autista e faz todas as terapias por liminar. Dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo mostram que entre janeiro e abril deste ano, mais de 36 mil veículos foram furtados ou roubados no estado, uma média de 300 casos por dia. Só de caminhões nesse período foram 703 ocorrências. Os motoristas autônomos têm sido alvo frequente de assaltantes com o aumento do comércio eletrônico e, consequentemente, do setor de entregas, que cresceu 28% nos últimos 2 anos. Quando esses motoristas perdem o veículo cheio de mercadorias para os criminosos, o impacto pode ser devastador. A orientação para motoristas autônomos é a formalização como microempreendedor individual, o MEI. Já são mais de 200 mil entregadores que trabalham dessa maneira. Essa modalidade permite a contratação de seguros com valores mais acessíveis. É um seguro mais barato, né, mais acessível. Nós estamos falando aí de 30, 40, 50 reais por mês, muitas vezes. Então, em modalidades que cabem no bolso desse motorista, desse empreendedor, e que com isso ele também tem uma segurança grande. No Rio, a polícia investiga de onde partiu o tiro que provocou a morte de uma mulher em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela foi atingida durante um confronto entre PMs e criminosos. Nas mãos, o uniforme, que a esposa não teve tempo de tirar. Isso é um absurdo. Minha esposa deixou 2 filhos e agora eu não sei o que eu faço da minha vida. Ketilene Soares de Souza, de 37 anos, tinha acabado de chegar do trabalho. Ela passou em casa e saiu ao encontro do marido no bar da família quando foi atingida por um tiro de fuzil. O caso foi na noite de quinta-feira, após um confronto entre policiais militares e criminosos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A vítima ainda foi levada para o hospital, mas não resistiu. Meu Deus, como é difícil, uma mãe perdeu um filho. Moradores fecharam uma das principais vias da região e incendiaram um ônibus. A Delegacia de Homicídios investiga de onde partiu o disparo que atingiu a vítima. Segundo a Polícia Militar, o tiroteio começou após uma equipe ser atacada por criminosos. As armas dos PMs vão passar por perícia e as imagens das câmeras instaladas nos uniformes dos agentes serão analisadas. A família afirma que não havia suspeitos na rua onde Ketilene estava. Esta semana, 8 pessoas foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio. 5 morreram. Eu gostaria muito de que o fato não tivesse acontecido. E é esse o trabalho da polícia. Evitar que isso aconteça, evitar o dano, trabalhar preventivamente. E isso a gente faz com policiamento ostensivo. Para quem precisa lidar com a dor da despedida, fica difícil enxergar uma saída. A gente estava vivendo uma vida boa, bem, feliz, destruíram tudo. O que eu vou fazer da minha vida agora? Em Mato Grosso do Sul, além do tráfico de drogas, a Polícia Rodoviária Federal tem enfrentado um outro desafio: barrar a entrada de armas ilegais que vêm do Paraguai. Em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 4 fuzis e 7 pistolas com diversos carregadores.
O armamento saiu do Paraguai e seria uma encomenda de uma facção criminosa que atua em Mato Grosso. Neste outro flagrante, uma mulher tentava seguir viagem até o Rio de Janeiro com todo esse armamento escondido no carro. O flagrante foi na BR-267, em Bataguaçu, na divisa com o estado de São Paulo. Apreensões que vêm chamando a atenção dos agentes federais. Aqui o armamento ilegal foi apreendido junto com um carregamento de mais de 25 toneladas de maconha. A droga tinha como destino o Rio Grande do Sul. Segundo a investigação da Polícia Rodoviária Federal, boa parte dos rifles e fuzis irregulares que entram no Brasil vem dos Estados Unidos. A rota terrestre inclui a Bolívia e o Paraguai, 2 países que fazem fronteira com o Brasil. A quantidade de armamento apreendido pela Polícia Rodoviária Federal este ano aqui em Mato Grosso do Sul é maior se comparada ao mesmo período do ano passado. Só em munições o aumento chega a 200%. Um armamento pesado, então ele realmente vai ser destinado a crimes violentos. Então são realmente quadrilhas organizadas, né? Novo Cangaço, organizações criminosas mesmo que praticam crimes violentos. O Paraguai lidera o ranking no tráfico de armas em toda a América Latina. Ano passado, um brasileiro foi preso no lado paraguaio da fronteira com armamento pesado. Segundo a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, o traficante Luiz Picoloto era responsável por abastecer com armas a facção criminosa brasileira PCC. Ele segue preso no país vizinho. Uma frente de combate para a polícia brasileira, que tenta barrar depois da linha internacional a entrada do armamento irregular. Nova pesquisa do IBGE mostra que aumentou o número de trabalhadores ocupados com ensino superior completo. É o maior registro desde 2012. Já as pessoas com menor escolaridade estão perdendo espaço no mercado de trabalho. Mesmo antes de ter o diploma de Ciências Contábeis nas mãos, Flávia já consegue crescer profissionalmente. Eu comecei aqui onde eu trabalho como recepcionista, fui para a área do comercial, fiquei na área de cadastro de produtos e aí acabei mudando para a área contábil. O número de brasileiros com ensino superior completo cresceu no país. É o que indica uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Em 2023, cerca de 23% dos trabalhadores ocupados afirmaram ter ensino superior completo. É o maior percentual da série histórica iniciada em 2012, quando só 14,1% dos trabalhadores tinham graduação. Tem relação direta com o que foi implementado no Brasil em termos de políticas públicas de inserção das pessoas no ensino superior. Quando a gente faz comparações internacionais, o número no Brasil ainda é baixo, né? Mas é um processo gradativo de evolução em função desse histórico que a gente tinha. Apesar do crescimento de trabalhadores com ensino superior, a dificuldade de acesso à educação ainda é predominante. Cerca de 3 a cada 4 não têm ensino superior. E a pesquisa mostra que os grupos com menor escolaridade vêm perdendo espaço no mercado de trabalho. Em 2023, o grupo sem instrução e com ensino fundamental incompleto representou 20,1% do total de ocupados, a menor proporção da série. A Vanessa se formou em Direito no fim de 2022 e em poucos meses já conseguiu trabalho. As empresas ultimamente procuram muito experiências ou faculdades, pós-graduações e tudo mais. Então acredito que isso tenha sido um diferencial. O destaque internacional: o exército de Israel realizou novos ataques contra alvos do grupo terrorista Hezbollah. O aumento das tensões gerou preocupação nas Nações Unidas. As forças israelenses divulgaram um vídeo dos ataques aéreos contra a infraestrutura do Hezbollah. Também houve troca de tiros com combatentes do grupo terrorista. Apoiado pelo Irã, o Hezbollah tem disparado foguetes contra Israel desde o começo da ofensiva na faixa de Gaza há mais de 8 meses. Mas as hostilidades na fronteira norte de Israel aumentaram nesta semana, com ameaças dos dois lados que podem levar a uma guerra maior na região. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou sobre o risco do conflito se espalhar pelo Oriente Médio.
Um erro de cálculo poderia levar a uma catástrofe muito além da fronteira, diz Guterres. Far beyond the border. Autoridades americanas manifestaram preocupações de que os ataques do Hezbollah possam sobrecarregar as defesas aéreas no norte de Israel. De acordo com o governo israelense, o grupo, que controla o sul do Líbano, possui cerca de 150 mil foguetes e mísseis. Nos Estados Unidos, autoridades israelenses se reuniram com o chefe da diplomacia americana. Antony Blinken reiterou o apoio do país a Israel. A declaração foi dada depois que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu criticou a demora do envio de armas ao país. Ainda hoje, destroços e risco de novas enchentes preocupam moradores do Rio Grande do Sul. Polícia Civil investiga queda de elevador em Belo Horizonte. Suspeita é de que superlotação tenha provocado o acidente. Ministro Alexandre de Moraes quer 17 anos de prisão para invasor que destruiu um relógio raro durante os ataques de 8 de janeiro. O estado de Nova York, nos Estados Unidos, aprovou uma lei que prevê restrições para as redes sociais usarem informações de crianças e adolescentes. A legislação também protege os menores de idade de conteúdos considerados viciantes. A governadora Katie Hochul afirma que os jovens estão em perigo porque são perseguidos na internet. As redes sociais foram transformadas em armas que usam informações pessoais de crianças, extraindo milhões de dados sobre suas preferências, alertou a governadora. Uma das regras proíbe o envio de notificações pelos aplicativos entre meia-noite e às 6 da manhã. Além disso, empresas de tecnologia devem ser impedidas de coletar, compartilhar ou vender dados pessoais de menores de 18 anos. A nova legislação estadual também pretende garantir um acompanhamento maior dos jovens nas redes sociais e obrigar os aplicativos a exigir uma autorização dos pais para que eles possam usar as plataformas. A lei deve entrar em vigor daqui a 6 meses, tempo necessário para a Procuradoria-Geral do Estado definir como as plataformas serão fiscalizadas e até penalizadas com multas. Outros estados americanos também limitam as redes sociais para menores. Em março, a Flórida sancionou um projeto de lei que exige autorização dos pais para que menores de 16 anos tenham contas nas redes sociais. Em Maryland, um recurso proíbe que crianças usem redes sociais por longos períodos. Já no Brasil, menores de 13 anos precisam do consentimento dos pais para criar contas em redes sociais. No México, 155 pessoas morreram por causa do calor. O país enfrenta altas temperaturas desde março e mais de 2.000 pessoas foram hospitalizadas. Na Turquia, um incêndio florestal atingiu aldeias no sudoeste do país. 11 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas. Segundo autoridades, a temperatura na região passou dos 40 graus nos últimos dias. O primeiro fim de semana do inverno tem previsão de neblina logo cedo no Vale do Paraíba, no litoral norte de São Paulo, litoral sul do Rio de Janeiro e na zona da Mata Mineira. A Lidiane Sayuri já está aqui com a gente com os detalhes. E também com um alerta, não é, Lid? Boa noite. Exatamente, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Frequentemente, durante o inverno, os dias amanhecem com névoa ou neblina. Você sabia que há diferenças entre elas? A formação é idêntica. Nos dois casos, acontece a condensação da umidade do ar. O que muda é a visibilidade. A névoa é um nível antes da neblina e reduz só um pouco a visualização da estrada. Já a neblina reduz a percepção para menos de 1 quilômetro e, quando está muito densa, pode causar garoa. Seja névoa ou neblina, tenha sempre cuidado nas pistas. Aqui vão algumas dicas para os motoristas. Reduza a velocidade ao perceber os primeiros sinais de neblina e mantenha uma distância segura do veículo à frente. Ligue os faróis baixos. Não pare o veículo no acostamento e não use o pisca-alerta com o carro em movimento. Mantenha-se atento aos sinais sonoros externos. Se mesmo assim não estiver seguro, pare. Espere a neblina dissipar e siga a viagem. Cris, Celso, eu volto com vocês.
Veja a seguir. As guerras de espadas mobilizam a polícia na Bahia. A prática criminosa tem sido incentivada por facções que atuam no estado. Pinguins de Magalhães vindos da Patagônia são a nova atração do Zoológico de São Paulo. Agentes penitenciários alertam. PCC teria dado ordem para executar Rony Lessa em presídio. Rony Lessa passou a primeira noite num presídio paulista. Ele está numa cela individual. Os funcionários da penitenciária dizem que o clima ficou tenso com a chegada do ex-policial. O sindicato da categoria afirma que o PCC já teria ordenado a execução de Lessa. Rony Lessa está numa cela individual de 9 metros quadrados, onde deve permanecer por 20 dias. Está preso desde 2019 e ontem foi transferido da Penitenciária Federal de Campo Grande para o Presídio 1 de Tremembé, no interior paulista. Ele é o assassino confesso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A chegada de Rony Lessa a esta unidade trouxe temor aos agentes penitenciários. O sindicato da categoria encaminhou um ofício ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal pedindo a transferência de Lessa para outro presídio, por causa de uma suposta ordem do PCC para executá-lo. O ministro Alexandre de Moraes já cobrou informações da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo sobre as supostas ordens de execução contra Lessa. O sindicato sugere a transferência para o Presídio de Segurança Máxima de Presidente Bernardes, também no interior paulista, onde o preso fica sob o regime disciplinar diferenciado, o RDD. Preso, para ser incluído nesse regime diferenciado, tem que cumprir alguns requisitos que, ao que parece, o Lessa não tem. Que é um presídio onde o preso fica isolado, onde ele sai para o banho de sol sozinho, mas é um local onde os presos não querem ir, porque a vida ali é uma vida mais difícil, muito controlada pelo Estado. O documento destaca que o chamado seguro de Tremembé, onde o detento é mantido isolado, não propicia uma efetiva segurança pela falta de policiais e pela facção não aceitar um ex-PM na unidade. Que tem presos que são chamados seguros naturalmente. Estupradores, ex-policiais, homens que batem e matam mulheres. E o Rony Lessa, ele se encaixa nisso. Ele é um ex-policial, ele matou uma mulher, né? E ainda por cima é também miliciano. O governo paulista já havia manifestado preocupação com a transferência determinada pelo STF. Para a defesa, o presídio de Tremembé vai garantir a estrutura e segurança necessárias para que ele cumpra a pena. Rony Lessa é monitorado por áudio e vídeo. As conversas com familiares e advogados também serão gravadas. A unidade de Tremembé está superlotada. Tem capacidade para abrigar 1.491 detentos, mas atualmente tem 2.170. 9 pessoas ficaram feridas depois que um elevador despencou num edifício comercial no centro de Belo Horizonte. Os bombeiros afirmam que o equipamento estava superlotado. Bárbara se recupera no hospital. Ela entrou no elevador para deixar o prédio onde trabalha. Deixou aberto, a gente viu todos os andares passando. Marcelo conta que a irmã teve fraturas e passou por cirurgia. O caso dela foi muito grave, tanto que não sabe o tempo de recuperação que vai demorar para acontecer e ela vai passar ainda por mais um processo cirúrgico. O acidente foi neste prédio, no centro de Belo Horizonte. No edifício funcionam sedes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do SENAC. 5 dos 6 elevadores estavam em funcionamento. O que caiu, de acordo com os bombeiros, estava superlotado. A cabine ela tem a capacidade máxima de 17 pessoas, só que haviam 22 pessoas na cabine. Então houve um sobrepeso, né? O elevador ele caiu, houve
uma queda livre de volta de 1,5 m ali. 9 pessoas foram levadas ao hospital. A Polícia Civil aguarda a conclusão do laudo pericial para entender o que, de fato, aconteceu com o elevador. A principal suspeita é de que a superlotação tenha provocado a queda. Se fala que a capacidade máxima é X passageiros, então tem que ser capacidade máxima de X passageiros. Quer dizer, tem que atentar para isso. O SENAC informou que havia 13 alunos no elevador e que na hora do embarque o equipamento estava vazio, respeitando assim o limite permitido. A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que o edifício possui placas indicativas sobre a capacidade dos elevadores. O Tribunal de Justiça e a administração do condomínio não se manifestaram. O número de pessoas queimadas por fogos de artifício no período de festas juninas preocupa as autoridades em regiões do Nordeste. Na Bahia, a chamada Guerra de Espadas tem mobilizado a polícia para impedir a prática criminosa que passou a ser promovida também por facções que atuam no estado. Neste flagrante, integrantes de uma facção criminosa partem para uma guerra de fogos em uma das principais avenidas da periferia de Salvador. Eles se dividem em 2 grupos. Um dos homens aponta o artefato na direção de outra pessoa. São batalhas que duram a noite toda. Perto dali, foram cerca de 5 horas de guerras de fogos sem parar. Houve correria. Motoristas voltaram pela contramão. A polícia foi chamada e um homem detido. Quem vive nessas comunidades reclama que não consegue dormir neste período. A guerra de fogos é muito comum durante o período de festas juninas na região Nordeste. Mas o que muitos consideram diversão é crime, com pena de até 6 anos de prisão, segundo o Estatuto do Desarmamento. Uma brincadeira que pode terminar em fatalidade. Aqui na Bahia, nos últimos 10 anos, quase 70% dos atendimentos médicos na rede pública durante o mês de junho se referem a queimaduras. Boa parte delas por causa das guerras de espada. No país, cerca de 3.000 pessoas morrem por ano em decorrência de acidentes com fogos de artifício. Você não sabe onde vai parar uma espada, pode entrar dentro de uma residência, de um hospital e causar incêndios graves, né? Tanto também como queimaduras. O presidente Lula disse que houve, palavra dele, falcatrua na empresa que venceu o leilão para importação de arroz e que acabou cancelado. No Congresso, o governo tenta criar alternativas para aumentar a arrecadação. Os presidentes da Câmara e do Senado liberaram os parlamentares para votar de forma remota na semana que vem, durante as festas juninas. Apesar do recesso, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, foi convocado pelo presidente Lula. Com a devolução da medida provisória que mudava as regras de cobrança do PIS e da COFINS, ficou a cargo do Senado encontrar novas medidas para bancar a desoneração da folha de pagamento. Jacques Wagner trabalha com várias propostas para encontrar fontes de arrecadação. Medidas como a repatriação de recursos no exterior, o sequestro de depósitos judiciais e de contas bancárias abandonadas e um programa de refinanciamento para empresas com multas já vencidas são algumas possibilidades. Propostas com o aumento de arrecadação também não estão descartadas. Uma delas, que foi aprovada essa semana na Comissão de Constituição e Justiça, é a legalização dos jogos de azar. O relator da proposta calcula que a arrecadação pode chegar a 22 bilhões de reais por ano. Em entrevista a uma rádio no Piauí, o presidente Lula disse que não vai vetar se o projeto for aprovado pelo Congresso. Eu não sou favorável a jogo, não estou favorável, mas também não acho crime. Se o Congresso for aprovado e for feito um acordo entre os partidos políticos, for aprovado sem nenhuma receita, não tem por que não sancionar. Lula também comentou o cancelamento do leilão de mais de 260 mil toneladas de arroz importado por conta de indícios de irregularidades. Um novo edital será lançado na semana que vem. Tomei a decisão de importar 1 milhão de toneladas. 1 milhão de toneladas. E depois tivemos a anulação do leilão, porque houve uma falcatrua na empresa. Mas por que eu vou importar? Porque o arroz ele tem que chegar na mesa do povo no mínimo a R$20. Um pacote de 5 quilos.
O presidente Lula viajou hoje ao Nordeste e comentou o indiciamento do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ele disse que todo cidadão é inocente, até que prove o contrário. No Piauí, o presidente participou pela primeira vez da chamada Caravana Federativa, que percorre estados brasileiros. Lula fez o lançamento do programa Estratégia Nacional de Governo Digital, que vai ampliar o acesso aos serviços públicos. Outro ato da cerimônia foi a assinatura do contrato que cede terreno para a construção do Polo de Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Já no Maranhão, o presidente comentou o indiciamento do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pela Polícia Federal por suposto desvio de recursos de emendas parlamentares. Para mim, todo cidadão é inocente até prova em contrário. Você sabe o que eu falo para os meus ministros quando acontece uma denúncia contra eles? Eu chamo eles da minha sala e falo o seguinte: olha, a verdade absoluta só você que sabe. Então eu quero que você me diga, você fez ou não fez? Se você fez, meu caro, peça licença e vai embora. Se você não fez, brigue. Brigue. Aqui em São Luís, o presidente Lula também participou do anúncio da construção de um corredor de transporte público e de uma linha de transmissão de energia. A Avenida Litorânea terá faixas exclusivas para ônibus com investimento de 237 milhões de reais. Já a linha de transmissão de energia Graça Aranha terá 600 quilômetros de extensão e vai passar por 14 municípios do estado. Lula assinou ainda a renovação da concessão do Porto do Itaqui por mais 25 anos. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje o invasor que quebrou um relógio histórico no Palácio do Planalto durante os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou para condenar o acusado a 17 anos de prisão. O julgamento ocorre no plenário virtual, sistema em que os ministros votam sem debater o tema. Relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que não há dúvidas de que o acusado, Antônio Cláudio Alves Ferreira, aderiu ao propósito de abolir o Estado democrático de direito e depor o governo legitimamente constituído. Antônio Cláudio foi preso depois de ser flagrado pelas câmeras de segurança, jogando no chão um relógio histórico, trazido por Dom João VI para o Brasil em 1808. A obra de arte foi produzida com um casco de tartaruga e um tipo de bronze que deixou de ser fabricado há dezenas de anos. Sob graves acusações, como associação criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça, Alexandre de Moraes votou para condenar Antônio a 17 anos de prisão, com início da pena em regime fechado, além do pagamento, junto com outros presos condenados, de 30 milhões de reais em multas. Além de Moraes, o ministro Cristiano Zanin também votou no caso, mas propôs uma pena de 15 anos de prisão. O julgamento vai até a próxima sexta-feira. Os demais ministros têm adotado uma média de 12 a 14 anos de prisão para os casos mais graves. Reservadamente, alguns integrantes da corte avaliam que o caso do relógio envolve um símbolo importante e precisa de uma punição exemplar para que objetos históricos do país não sejam vandalizados novamente. O STF já condenou mais de 200 acusados de envolvimento na invasão e depredação das sedes dos três poderes em 8 de janeiro do ano passado. Ao todo, o Ministério Público apresentou cerca de 1.400 denúncias. Veja a seguir, a Anatel publica novas regras para combater a venda de celulares piratas no país. Câmeras de segurança flagram a explosão de um caminhão-tanque no Rio de Janeiro. O estrago só não foi maior porque a carreta tinha descarregado pouco antes do acidente. Aos 101 anos, morre em Santos Dona Celeste, a mãe do Pelé. Foi anunciado hoje oficialmente o nome do vice-candidato na chapa do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que tenta a reeleição. É o ex-coronel da Polícia Militar, Melo Araújo. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele estava ao lado do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, durante a assinatura da extensão da linha 5 do metrô. A gente convergiu para o nome do Melo Araújo, então a gente agora segue com o Melo Araújo, vai ser o representante nosso como pré-candidato a vice-prefeito. É um nome que agrega muita qualidade, né? Tem uma trajetória ilibada na Polícia Militar, prestou um serviço relevante à Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi testado como gestor no CEAGESP,
CEAGESP, se saiu muito bem. O ex-coronel da Polícia Militar, Melo Araújo, é do PL, mesmo partido de Jair Bolsonaro. Durante o governo do ex-presidente, ele foi presidente da CEAGESP, a maior companhia de entreposto e armazéns da América Latina. Melo Araújo também foi comandante-geral da Rota, grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo. O atual prefeito de São Paulo passou a semana conversando com partidos da aliança e analisando diversos nomes, mas escolheu o nome de Melo Araújo, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Vai trabalhar comigo, se por acaso eu for reeleito, durante 4 anos, né? Então, esse era o nome bom. Já vou convidá-lo a começar a ajudar a trabalhar no plano de governo, né? E vamos seguir o rito do processo, ir para as convenções e continuar trabalhando pela cidade. Outros pré-candidatos também já definiram seus vices. Guilherme Boulos, do PSOL, escolheu Marta Suplicy, do PT. Maria Helena, do Novo, anunciou o coronel da PM, Priel Neto. Agora, Tabata Amaral, do PSB, Datena, do PSDB, Pablo Marçal, do PRTB e Kim Kataguiri, do União Brasil, ainda não anunciaram os candidatos a vice. Os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas. A Agência Nacional de Telecomunicações publicou hoje novas regras para combater a venda de celulares piratas em plataformas de comércio eletrônico. Todos os aparelhos precisam ter registro na Anatel para serem comercializados. Em caso de descumprimento, os sites e aplicativos poderão ser multados em até 6 milhões de reais e retirados do ar. Uma fumaça densa numa das torres do Congresso assustou quem passava pela esplanada dos ministérios em Brasília. Era uma simulação de incêndio realizada pelos bombeiros. No treinamento foram utilizadas viaturas e helicópteros para o resgate de vítimas. Um carro de luxo foi apreendido pela polícia em Goiás após o motorista fazer manobras perigosas na BR-060. O motorista de 24 anos não tem carteira de habilitação. Parte da chamada Cracolândia, no centro de São Paulo, foi fechada com grades, onde há grande concentração de dependentes químicos. De acordo com a Prefeitura, a delimitação do espaço vai dar melhores condições de atendimento aos usuários. Um caminhão-tanque explodiu na zona norte do Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido. O circuito de segurança de um prédio registrou o momento em que o caminhão-tanque passa pela rua. 2 carros vêm logo atrás. De repente, uma explosão. Apesar do susto, ninguém se feriu. A tampa traseira da carreta foi arremessada a quase 100 metros. Outras peças do caminhão atingiram veículos. O seu Aldair estava num deles. Do lado esquerdo, saiu uma explosão. Do lado esquerdo, no alto. Em seguida, o caminhão explodiu. E meu carro em movimento, na hora que morreu, e as coisas tudo voando para cima de mim. Testemunhas contaram que a carreta explodiu depois de encostar numa fiação elétrica ali atrás. O acidente só não foi pior porque o caminhão-tanque voltava vazio para a transportadora depois de descarregar 30 mil litros de combustível. Vários imóveis da rua também foram atingidos. A empresa responsável pelo caminhão informou que não houve vazamento de combustível e que acompanha a investigação. A mãe do Pelé, Dona Celeste Arantes, morreu hoje aos 101 anos. Dona Celeste estava internada em um hospital de Santos, no litoral paulista. Ela veio para cá no dia 15 e foi acolhida, ela, a família, para que ela pudesse ter aí um tratamento, um cuidado digno, né, que envolve aí os cuidados paliativos. O neto Edinho prestou homenagem à avó, que tinha 101 anos. Dos 3 filhos dela, apenas a mais nova está viva. O mais célebre deles, Pelé, morreu aos 82 anos, em dezembro de 2022, após lutar contra um câncer. O cortejo de despedida do rei do futebol passou em frente à casa da mãe. Dona Celeste viveu os últimos anos com a filha caçula, nesta casa em Santos. Assim como Pelé, ela era natural de Três Corações, em Minas Gerais, e veio para cá quando ele foi contratado pelo Santos Futebol Clube. Amigos da família contam que no início, Dona Celeste não queria que Pelé jogasse futebol, mas foi convencida pelo marido, Dondinho, que morreu em 1996. Dona Celeste será sepultada amanhã, ao lado de Dondinho, no cemitério vertical, que também abriga o mausoléu do rei.
O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou hoje que os procedimentos de embarque e desembarque serão retomados no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na primeira quinzena de julho. Os voos vão continuar partindo da base aérea de Canoas. Os moradores das cidades atingidas pelas enchentes ainda convivem com montanhas de entulhos. A ponte improvisada de madeira é a passagem mais rápida para entrar e sair do município de Guaíba, na Grande Porto Alegre. A estrada cedeu durante a enchente. Já faz mais de um mês que os moradores temem uma nova tragédia. Se Deus o livre guarde deu uma outra enxurrada dessa, vai levar tudo aqui, vai levar o pontilhão embora. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, o nível do Guaíba continua acima da cota de alerta, que é de 3 metros e 15 centímetros. Um dos afluentes, o rio Gravataí, voltou a transbordar e invadiu ruas aqui na cidade de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. E mais uma vez, moradores tiveram que correr para tentar salvar o que havia dentro de casa. O pessoal vai perder tudo de novo quantas vezes? Em Canoas, entulhos impedem a passagem em várias ruas. A gente veio, tirou as coisas para a rua e não tem como voltar. Eu só vim aqui lavar uma roupa hoje, não tem como voltar. A prefeitura estima que a limpeza completa do município só vai acontecer em agosto e afirmou que nessa semana realizou uma licitação para contratar 1.000 pessoas e mais de 300 caminhões e retroescavadeiras. A gente está com um desafio enorme, é uma grande quantidade de resíduos, né? Um desafio muito grande que ninguém está preparado, nunca vivenciamos essas questões. Até lá, moradores precisam lidar com a sujeira. As pessoas não querem vir embora para as casas por causa desse lixo aí, ó. Temos acho que uns 4, 5 só aqui na vila morando aqui, porque o pessoal não quer voltar, não. Em Porto Alegre, o mesmo problema. Voluntários resolveram se reunir para realizar a limpeza na zona norte da cidade. A empresa contratada para recolher o entulho de áreas próximas às regiões inundadas e levar a aterros desistiu de prestar o serviço. E a segunda colocada da licitação vai assumir o trabalho. Ao todo, já foram recolhidas 75.000 toneladas de resíduos das ruas, segundo a prefeitura. Em São Leopoldo, o governo federal e a Caixa realizaram um mutirão para a concessão de crédito a micro e pequenas empresas. A empresa de tecnologia do Arthur teve um prejuízo de R$500 milhão com as chuvas. Alagou toda a fábrica, o escritório não alagou, mas a fábrica foi brava a coisa. O mutirão atendeu mais de 300 empresários nessa semana, com a liberação de R$2.300.000 em crédito. Temos até agora 101 bilhões de reais que já foram disponibilizados para o Rio Grande do Sul, entre antecipação de benefícios, liberação de crédito, pagamento de um conjunto de políticas públicas. Vamos conversar mais uma vez com a Lidiane Sayuri para saber como é que vai ficar o tempo nesse final de semana. Oi, Lid, como é que vai ser o nosso sábado? Olha só, os temporais dão uma trégua na região sul e o ar quente e seco predomina no interior do país. Cris. O sol volta a aparecer no Rio Grande do Sul e o tempo firme predomina na metade norte do estado. Em Porto Alegre e em São Paulo, o sol brilha forte e os termômetros chegam aos 28 graus. Em Campo Grande, tem alerta para baixa umidade do ar com 32. Amanhã, Cuiabá, Teresina e Rio Branco devem ser as capitais mais quentes. O tempo fica firme e à tarde os termômetros marcam entre 34 e 37 graus. Neste sábado, as nuvens carregadas seguem concentradas sobre os extremos do país. Nas imagens de satélite, vemos pontos coloridos. São os locais onde chove neste momento. Amanhã, os ventos úmidos do oceano mantêm a chuva sobre o litoral do Nordeste e parte da região Norte. Uma frente fria em alto mar ajuda a formar nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul, mas sem alertas. Sábado de tempo firme com baixa umidade do ar em parte da região sul, nas regiões sudeste e centro-oeste e no interior do norte e do nordeste. À tarde, em Florianópolis, faz até 26 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 32. Em Goiânia e em Rio Branco, 33. No Recife, 27 e até 34 em Belém. Vamos para o nosso momento de interatividade, hora do Tempo Delivery. A primeira participação é da Cris, de Balneário Pissarras, Santa Catarina.
Cris, boa noite. Tempo perfeito para a praia neste fim de semana. Não tem previsão de chuva e o sol brilha forte. Os termômetros marcam entre 26 e 29 graus. A semana começa com chuva forte e alerta para temporal. Na segunda, máxima de 22. O Ednardo é de Senador Pompeu, no Ceará. Boa noite, Ednardo. Sábado de sol e calor com 33 graus. No domingo e na segunda, tem previsão de chuva isolada no fim do dia. Máxima de 32. Quer previsão personalizada também? Então mande seu pedido pelas redes sociais. Basta usar a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Depois de 15 anos, o Zoológico de São Paulo voltou a abrigar pinguins de Magalhães, uma espécie nativa da América do Sul. Os novos moradores chegaram na quarta-feira à noite e olha só como eles já estão bem à vontade. Os pinguins de Magalhães estavam em um aquário em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Este ambiente foi construído pensando nas características das aves. Tem tocas e fendas que imitam rochas e até piscina bem grande. A piscina tem 63 mil metros cúbicos de água e está em água salgada, né? E a gente tem todo um sistema de filtro que promove o cuidado, a limpeza dessa água, assim como os equipamentos de climatização. Uma característica marcante dessa espécie migratória é a coloração. As aves medem até 70 centímetros, pesam em média entre 4 e 8 quilos. A espécie vive aproximadamente 25 anos. Os pinguins de Magalhães podem ser encontrados na costa da América do Sul, na região da Patagônia, entre a Argentina e o Chile. Nesta época do ano, costumam viajar pelo Atlântico Sul em busca de alimentos. E alguns acabam chegando ao litoral brasileiro, principalmente entre os meses de maio e outubro. Que ele não é uma espécie que vive no gelo. Então, caso a gente encontre um animal como esse na praia, a grande recomendação super importante é que a gente não se aproxime, isole a área e convoque, convide aí as autoridades locais ambientais para que possam avaliar. A partir deste sábado, o público no Zoológico São Paulo vai ter a chance de conhecer os pinguins. A gente vai ter mediadores educativos aqui para receber todo o nosso público e poder falar das curiosidades e avançar o máximo que as pessoas quiserem no conhecimento sobre a espécie. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série A Rainha da Pérsia. E logo depois de Gênesis tem A Grande Conquista. Chegou a hora da troca de poder. Quais serão os novos donos da mansão? Não perca! Boa noite, bom fim de semana para você. Boa noite.